mas recebendo uma pessoa extremamente especial para mim, né, como pessoa. É uma pessoa que, assim, hoje eu não estaria aqui se não fosse ela. Isso eu sempre falo para ela. Foi a pessoa que me devolveu não só a minha profissão, como a minha vida. Doutora Consolação Oliveira. Obrigada, Cris, pelo reconhecimento. E eu estou muito feliz pelo momento, pela oportunidade de estar aqui com vocês, levando informação, levando um pouquinho da Consolação Oliveira, que acho que muitos não conhecem, né? Exatamente. E é isso que a gente queria saber um pouquinho, né, doutora Consolação? Todos já sabem, né, da maestria, dos trabalhos, todos, né? Ela que vem à frente aí, ela é formada, gente, se eu fosse ficar falando aqui o currículo dela, eu ficaria aqui horas e horas para poder falar o currículo dela, que é, não vou dizer invejável, não, que é inspirador, porque mulheres como a doutora Consolação, a gente tem que se inspirar, não é verdade? Bom, mas eu não queria começar falando da doutora Consolação. Eu queria falar da Consolação, né? Da menina Consolação, como que foi. É uma história de vida que eu tenho certeza que muita gente vai gostar, vai se inspirar muito, né? E assim, a gente raramente tem esses momentos, né? Que você abre tudo, né? É desafiador para mim, é até emocionante. Porque quando a gente fala sobre saúde, a autoridade em saúde, tá? Ela é confortável, mas falar sobre a minha pessoa é desafiador. Para qualquer pessoa. Então, eu sou a Consolação Oliveira. Antes de fazer medicina, eu sou um ser humano. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã. Eu sou um ser humano, né? Simples, um ser humano que nasceu no interior, que teve que andar 8 quilômetros a pé para ir na escola, na 4ª série, e quando chegava na sala de aula, eu tinha piolho, eu tinha bicho de pé, e eu tinha suor no corpo. Então, as colegas não queriam sentar-se perto de mim. E com isso, a gente começa a sentir aquele dilema da rejeição. Você que está aí do outro lado, já sentiu isso? Já foi rejeitado? Rejeitado? E é uma dor que a gente, às vezes, não consegue entender naquele momento. Então, a única forma que eu tinha de receber a acolhida de todos, porque na minha carteira eu sentava sozinha, não tinha ninguém, era tirando nota, Cris. Então, quando a professora falava assim, Consolação, nota 9, 9,5, eu me sentia, gente, eu era aceita pelas pessoas. E daí cresceu aquela menina que tinha que estudar muito para ser aceita pelos outros, porque era a única forma de ser aceita. Eu tenho certeza que você também descobriu alguma coisa quando você foi rejeitada, magoada, ferida. Porque eu falo que a base da doença é exatamente essa. É uma dor, é uma mágoa, é um ressentimento, é aquela rejeição, é aquela comparação que surge ali quando você é criança. Aquele momento ali são marcas que vão trazer para a nossa vida adulta situações às vezes adversas. Então eu comecei a estudar muito ali para ser aceita pelas pessoas. E por isso que eu fiz farmácia, fiz bioquímica, mas eu queria fazer medicina. Já na barriga da minha mãe, meu sonho era ser médica. Mas o meu pai achava que mulher que saísse de casa para estudar iria vadiar, iria engravidar. E isso era pânico na minha cabeça. Antigamente, se você se assentasse em algum lugar que estava quente, que saiu um homem dali, você tinha o risco de engravidar. Olha para vocês verem o tamanho do desespero. E o meu pai nunca quis que eu estudasse, o meu irmão fazia medicina na época. E o que eu fiz? Eu briguei bastante com ele. E um dia ele falou assim, vai fazer
o vestibular então. Se você não passar, não me peça nunca mais. E eu não podia arriscar uma chance de fazer um vestibular e não passar. Então eu fiz farmácia e bioquímica, porque na federal a pontuação era menor. Mas eu gostei tanto do curso porque a química é a nossa alma. Nós somos um milagre químico que sonhamos. Nesse minuto em que nós estamos aqui conversando, nós temos trilhões de reações químicas acontecendo no nosso corpo. É um coração que bate, é um cérebro que pensa, é uma energia, é um amor, é uma sintonia. Então nós somos um milagre químico. E esse milagre químico sonha e pensa. Então eu gostei tanto, tá, que eu fui para a área e trabalhei como farmacêutica e com farmácia. E depois, para continuar assim, fazendo aquilo, de ser aquela criança, recebendo a atenção de todos, daquela ferida, daquela mágoa, da rejeição, eu tive que fazer direito. Aí eu fiz vestibular, passei na prova, terminei o curso de direito, fiz a prova da ordem, Cris, não passei, comprei todos os códigos, devorei os códigos e passei na prova da ordem. Eu pago a minha anuidade todos os anos. Por quê? Porque foi uma conquista muito importante para mim. E foi um curso maravilhoso. Um curso para a vida, né? Para a vida. Agrega valor a qualquer ser humano. É virar a chave. Então eu entendia que a gente tinha que conhecer o corpo e as leis que regem esse corpo. Então é um curso maravilhoso. Mas o sonho de ser médica continuava dentro de mim. E aí veio a maternidade. Vieram as minhas duas filhas, Ariane e Andiara. E aí a vida ficou um pouco mais difícil. Trabalhando, estudando, cuidando de filhos. Nessa época você já tinha as farmácias? Já tinha as farmácias. E veio a oportunidade de fazer vestibular, porque eu falei, aos 40 anos, ou eu faço agora, ou eu não faço nunca mais. Mas eu sempre continuei fazendo cursos, sempre continuei reciclando, buscando aprimorar a Consolação Oliveira, aquela criança, com o intuito de ser o quê? Aceita por todos. Aquele trauma, aquela rejeição na infância gerou em mim uma incrível capacidade de aprendizado e de transformação. Insaciável. Daí eu fui fazer medicina. Saía todos os dias 6 horas da manhã, ia para Barbacena porque eu tinha que escolher uma faculdade que fosse mais perto, para que eu pudesse continuar trabalhando, tendo filhos, tendo relacionamento conjugal, porque eu fiquei casada durante 18 anos. Um casamento que não aconteceu na minha vida para separação. E eu cuidava do meu marido, porque é um modelo arcaico da mulher antiga, que tinha que dar atenção para o marido, que tinha que cuidar da família, dos filhos, que tinha que prosperar. Então eu me desdobrava em mil cris, como muitas mulheres se desdobram. Por quê? Uma mulher que está aí hoje ouvindo, assistindo isso, um homem, entenda que aquela mulher que está ali, além de uma profissional, ela é uma lavadeira, uma passadeira, uma cozinheira, uma faxineira, uma motorista de filhos, ela é professora, ela é enfermeira, psicóloga. Então a gente faz tudo isso assim, num passe de mágica, só que a gente se desgasta. E eu tinha que fazer o meu sonho, que era a medicina. Então eu ia e voltava praticamente todos os dias, embora eu tivesse um ponto de apoio lá em Barbacena. E aí? Daí, assim que eu formei, eu tive que me separar. Por quê? Porque aconteceu, como acontece em muitos lares, em muitas casas, né? Eu costumo dizer que o homem tem um relacionamento hormonal diferente que nós mulheres,
né? Então, eu tive que me separar porque eu encontrei o meu ex-marido com minha ex-funcionária e naquele momento o mundo, o chão, desabou. Você acha que você como mulher, né, que todas as mulheres, acho que algumas passam muito por isso, quando a gente toma algumas decisões na vida da gente, né, que seja para o nosso bem, ou que a gente não esteja a contento com coisas que acontecem, as mulheres costumam ser muito julgadas, né, nesse momento, e principalmente as que estudam, as que, né, se desdobram para fazer várias coisas. Você sentiu nesse momento que, por um lado, a culpa, né, das coisas que aconteceram possam ter sobrecaído por uma mulher que resolveu crescer, para uma mulher que ainda estudando, crescendo, tendo todas essas funções de mãe, de empresária, cuidar do marido, mas ainda assim vem aquele peso, né, de você não foi o suficiente, você não, né, não deu atenção o suficiente. Como que as coisas são totalmente contraditórias, né? Isso é um fato, isso é um marco, e talvez hoje nós não tenhamos mais esse olhar da sociedade, mas há 11 anos atrás, quando eu me separei, o olhar da sociedade era diferente. Uma mulher divorciada, porque nesse momento eu tive que separar-me. E aí eu fui ainda penalizada, porque no dia que eu era uma mulher traída, tá? No outro dia eu era uma mulher falida. Eu quebrei literalmente. Por quê? Porque todas as contas bancárias que eram nossas ficaram no vermelho. E você assume a conta, assume a guarda, e aí eu aceitei. Por quê? Porque o litigioso, ele é moroso e ele não deixa a gente desbravar, porque ele está sempre ali segurando a gente por uma perna. Então eu aceitei as regras do jogo, divorciei-me, aceitei dividir o patrimônio e ficar com uma conta muito, muito grande que eu terminei de pagar em 2017, que daí foi onde eu tirei um nódulo na minha mama, que era um câncer, um quadrante. Bom, então eu assumi isso, mas naquele momento eu não era mais, eu era mulher falida, eu quebrei literalmente. Porém, ainda aconteceu uma condição que talvez hoje as que estão aí me assistindo, me ouvindo, não sintam. É aquela rejeição da sociedade. Porque uma mulher separada, divorciada, ela é uma ameaça para os outros casais. Então, os meus outros amigos, casais, retiraram a consolação da lista do batizado, da festa de 15 anos, do casamento, da formatura, do convívio. Naquele momento foi assim, o mundo ruiu, o buraco do poço ficou negro completamente. Mas foi bom. Você sabe por que foi bom? Porque Deus é maravilhoso. Porque quando Ele me deixou aproximadamente assim na falência, sem nada, aí eu não pude deprimir. Aí eu não pude pegar a minha sacola e voltar para casa da minha mãe com as minhas 2 filhas com o cabelo engordurado, porque eu tinha um nome que precisava de vencer. Então, aquele momento foi a força que Deus me deu. Falida, mas vai crescer, vai prosperar, vai multiplicar. Você não pode deprimir. E ali eu segurei na mão das minhas filhas e disse a elas: ou eu cuido de vocês ou eu trabalho. E elas disseram: mãe, vai trabalhar para pagar as contas, vai trabalhar para honrar o nome da senhora,
vai trabalhar para comprar e pagar a nossa escola. Foi a negociação. Então eu só chegava em casa à noite para beijar os pés das minhas filhas. E olha como os pés cresciam, porque eu não as via. Eu trabalhava assim, dia e noite, 2 horas da manhã, e aí eu habituei-me a esse processo de escravidão, porque sair de casa não, ter algum relacionamento amoroso impossível, porque eu estava toda machucada. Ou seja, a gente pega um problemão que às vezes a gente não tem solução para ele, é uma bola de pilates, que se a gente colocar na frente do rosto a gente não enxerga mais nada. Então, se você estiver com um problemão desse tamanho, pega essa bola, encosta ela no canto, porque você não tem saída para ela agora. Então não adianta focar nela, porque se você focar no problema, você bate no bolo e ele cresce, prospera. Então deixa de lado essa bola de pilates e segue a sua vida. Vai criando estratégia para você o quê? Para você crescer, para você prosperar, para você trazer para a sua vida uma vida extraordinária. E tem que hoje retirar a mágoa do coração, porque a mágoa traz doença. É o pilar que mais adoece, é a mágoa, a decepção, a frustração, a rejeição, a comparação, tá? Isso vai fazer com que a imunidade caia. E quando a imunidade cai, todas as doenças aparecem. Do herpes ao resfriado, à gripe e ao câncer. Então, isso era uma coisa que sempre ficou comigo. Hoje não mais. Hoje a vida mudou muito. Então, naquele momento, isso foi crucial, Cris. Se não fosse assim, talvez eu não conseguisse prosperar. Então, essa conversa que eu tive com as minhas filhas, isso custou muito. Custou, assim, escolas que eu não ia, dias de mãe, dias de festa de quadrilha, a consolação nunca esteve presente. Porque eu tinha que trabalhar para pagar as contas, honrar o meu nome, o nome delas e dar para elas o que elas sempre teve, o estudo, o inglês, a faculdade, e continua assim. A vida continua assim. Então, aquela separação, aquela rejeição dos casais, dos amigos, foi também importante para que eu tivesse foco. Porque se eu fosse sair para festas, conhecer uma nova pessoa, me abrir para um novo relacionamento, mas não, eu entrei para a caverna e fui lamber minhas feridas. E isso foi muito importante, muito importante. Bom, você, por mais que você fale isso, né, de que você deixou, entre aspas, as suas filhas, mas existe, né, e existiu um cuidado extremo. E hoje a gente vê a gratidão que essas meninas têm por você, né? Elas praticamente veneram a mãe Consolação. Por mais que a Consolação tenha ficado afastada, elas entenderam todo o processo, como elas te apoiaram. A gente vê esse carinho, essa retribuição delas. Hoje, 2 meninas assim que encanta todo mundo, né? São super simples, agradáveis, amáveis e inteligentíssimas, né? Hoje uma delas mora no exterior, a outra faz medicina, mas a gente vê esse carinho, né? Como elas têm gratidão por você, por tudo que você fez. Eu penso que filhos são uma extensão da gente. E quando a gente vai colocando, dando para eles caráter, o caráter depois de 10, 12 anos de idade, ele não muda. Então, o bom caráter, a reta intenção de acertar, porque todos nós somos passíveis de erro, mas ter sempre a reta intenção de acertar. O amor ao próximo, porque nós não somos nada. Se morrermos agora, amanhã estaremos o quê? Literalmente em decomposição, fedendo. Então, nós somos o quê? Nós somos pessoas, seres humanos. Então, arrogância não é matéria-prima para construir nenhum futuro de sucesso. E nós temos que
fazer com que isso seja transferido para os nossos filhos. Humildade, retidão, caráter, tratar bem o ser humano, porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos e gostamos de carinho, nós queremos colo. Todo pedido é um pedido de amor, todo pedido. Então a gente tem que tentar superar as situações e fazer com que aquela bola de pilates se transforme com o tempo numa bolinha de gude. E você faz assim com o seu dedo e joga essa bolinha de gude. E a vida te mostra que nós podemos ir muito mais além, que nós podemos ser melhores todos os dias quando nós fazemos ações melhores. E daí aquela criança se transformou hoje nessa pessoa que está aqui. Uma pessoa que eu digo, eu sou uma mulher comum como todas, mais uma cara na multidão. Não sou diferente. Apenas tento fazer o melhor para mim, buscando informação para que eu possa ajudar a humanidade. E o meu objetivo, gente, é muito grande, não é? Aquela menininha que lá de Senhora de Oliveira, de Capela Nova. Capela Nova. Palmeiras de Capela Nova, 8 quilômetros de Capela Nova. Ela vai em tantos lugares, pra vocês terem uma ideia, ela é devota de Santa Rita de Santa Cássia, Rita, aí eu vou com ela Aparecida. em vários lugares, então ela é de todos os lugares na realidade, aqui das nossas redondezas, né? Da nossa Minas Gerais. Verdade, e ultimamente ela tem ido pra fora. Aquela menininha lá, né, que teve aí, que sofreu, né, hoje o atual bullying na escola porque era extremamente pobre, né, que tinha bicho de pé e que as crianças não queriam estar por perto. O que você falaria para aquela menina hoje? Que é aquela menina hoje que, né, vê aí a Consolação Oliveira do jeito que tá, né? Eu não vou falar hoje que a doutora Consolação, né, a qual ela se transformou, hoje a gente já não pode falar mais que ela é conhecida na cidade porque ela já está no nível mais alto, né? Ela hoje está buscando voos mais altos, já está ficando assim mais conhecida nacionalmente, está fazendo coisas internacionais também, né? Está com uma carreira brilhante, a ponto assim, né, de estourar aí a qualquer momento mesmo. E aí o que essa menina hoje, né? O que essa mulher falaria para essa menininha lá do passado, hein? Então, será que ela iria imaginar isso tudo? Eu sempre digo para as pessoas, porque as pessoas falam assim, como que eu vou romper com as minhas crenças limitantes? Como eu vou romper com a minha mágoa? Como que eu vou romper com o meu ressentimento? Como romper com esse passado? Eu tenho um jeito. Como que você pode resolver isso? Vá lá no seu passado, entre no túnel do seu passado e pegue aquela menininha no colo e dê muito amor para ela. É o que eu faço comigo. Eu vou lá, quando eu tinha 6, 7 anos, aquela menininha de vestido de chita, de chinelinho de dedo, que não tinha apontador de lápis, que tinha gilete, que carregava tudo numa sacolinha de chinela havaiana. E pego aquela menina de franjinha no colo e beijo muito ela e falo que eu amo muito ela, porque o amor que a gente deixou de receber das pessoas que a gente queria tanto, às vezes dos próprios pais que não tiveram, porque às vezes a gente julga muito papai e mamãe. Quem somos nós para julgá-los, né? Eles também tiveram a dificuldade deles, eles também tiveram as dores deles, os sofrimentos, as angústias, as decepções, a falta, às vezes, do poder aquisitivo. Então, às vezes, a gente julga muito pai e mãe. Pela própria falta de amor, dificuldade de um relacionamento. Eu sempre tive dificuldade de um abraço do pai, um abraço da mãe. Quem não teve? Mas e aí, será que ele ganhou? Então, eu costumo pegar essa consolação no colo e dar carinho para ela. Sou a pessoa que mais posso dar amor para ela, eu não posso cobrar amor de outras. E com isso,
a gente vai desbloqueando, a gente vai destravando e a gente vai transformando esse processo de rejeição, esse processo de dor, esse processo de mágoa em amor. Por quê? Porque aquela criança ferida hoje tem que ter um novo olhar. Um olhar de amor para com todas as pessoas, para com o próximo. E aí, como eu disse, não deixe que essa mágoa, que esse sofrimento que você atrai para você. De quem que é a mágoa? É sua. É minha. O que eu faço com ela? O que eu quiser. Inclusive doenças. Então, não foque nisso. Foque no que você pode fazer de melhor. Porque quando você entrega para o universo cuidado, amor, informação, capacidade de transformação, o universo te devolve. Sempre. Então, pegue a sua criança ferida em qualquer lugar que ela esteja, seja por uma comparação. Você foi comparada com um irmão, com uma amiga, uma coleguinha. Tem muita gente que vê eles, é aquela gordinha que está ali, porque eu já fui, já tive 93 quilos, que está ali dançando a quadrilha. Então, olha só para você ver, aquela criança que ouve aquilo, ela já fica com aquele sentimento de que eu sou assim. E isso gera muitas crenças limitantes. E as crenças limitantes, às vezes, é o clique que está faltando em você para transformar-se. Seja você uma mulher, seja você um homem, eu tenho certeza que se você buscar isso no seu passado e der amor para você, se abraçar, se acolher, você vai mudar de estágio, com certeza, pessoal. Aquela menininha lá do passado imaginou, será que um dia ela fosse chegar a Harvard? Não. Com algum passo para Consolação Oliveira, porque ela já chegou no ponto ápice, né? Não ela mesmo. Vai chegar onde agora? Com a Harvard sonho. Porque assim, pelas coisas que a gente vê, você já realizou muitas coisas, você já fez projetos sociais para milhares de pessoas. 9.683 crianças de um projeto Verminose, que ganhou o primeiro prêmio de responsabilidade social do Brasil, e concorri com McDonald's. E eu não fiz esse projeto para concorrer, eu fiz esse projeto porque quando eu estava formando em farmácia, em Juiz de Fora, na Federal, eu vi uma criança de 7 anos morta, com lombriga, ascaris lumbricoides saindo pelo nariz, pela boca e pelo ouvido. Aquilo me chocou tanto que eu prometi naquele momento que um dia eu ia fazer alguma coisa para acabar com os parasitas e verminoses nessas crianças. E aí eu desenvolvi um projeto que durou um ano de conscientização sobre verminoses. Nós fizemos 10.000 cartilhas e o criador foi o Cláudio CB, de 10.000 cartilhas lúdicas, e nós fomos para campo. Eu gosto de falar nós, gente, porque eu não sou ninguém se eu não tiver uma equipe. Hoje nós não estaríamos aqui se nós não fôssemos uma equipe. Então, egocentrismo não leva a lugar nenhum. Então, nós saímos e entregamos 9.683 coletores de fezes. E eu andava com o carro, um carro cheinho de caixa de sapato, com rótulos de qual escola, do nome da criança, e nós fizemos a análise de 9.683 fezes. E tratamos essas crianças todas. Eu levei os pediatras da cidade de Lafayette, doutora Tabajara, Sandra, doutora Denise, vários pediatras foram lá tratar essas crianças. Nós entregamos a medicação. Então foi um projeto que eu fiz porque eu tinha uma dor. Aquela dor me gerou uma consciência e essa consciência fez com que eu criasse isso. Depois que eu tive um nódulo na mama, antes disso, quando eu descobri um nódulo que era benigno, a diferença do nódulo benigno para o maligno é que o benigno é como se você quebrasse um ovo e ele fica inteirinho ali no prato. E um dia, ele tá ali, certinho, bonitinho.
Se você furar a geminha do ovo, o que acontece com ele? Espalha. Então o câncer cresce. O câncer não tem crise de identidade, ele cresce. Então eu tinha um nódulo, que ele era benigno, e com a minha separação, o que eu fiz? Eu abandonei inclusive a minha saúde. Eu deixei de cuidar de mim, porque eu fui para campo trabalhar, para cumprir com o meu dever. E quando eu voltei para olhar, o que aconteceu, Cris? Eu tinha já uma lesão que já não era benigna. E aí eu fui fazer o que tinha que ser feito. Fui cuidar, né? Então, é importante reconhecer que existe uma dor, que existe uma mágoa, que existe um ressentimento. É importante que a gente tenha sempre o pensamento de que isso não vai trazer benefício, só malefício para você que está me ouvindo. Então a gente tem que virar a página. São fortes emoções, né? E que ninguém sabia. Exatamente. Porque às vezes a gente mostra o lado bonito da vida. Né? Mas quando ela chegou, ela falou, eu pedi a ela, né? Eu falei, vamos contar um pouquinho, né? Porque assim, do seu trabalho, as pessoas já têm um reconhecimento, né? As pessoas já conhecem o seu trabalho, acompanham nas redes sociais, algumas já acompanham no rádio, na televisão. E eu acho que as pessoas precisariam ouvir um pouco dessa história, porque essa história, eu tenho certeza, e eu vou sempre voltar lá naquelas suas falas, eu vou estar sempre assistindo esse episódio para me inspirar, porque eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar, porque algumas vão se encontrar naquele mesmo lugar do passado, né? E às vezes a gente acha que está muito distante da gente a mudança, de que a perseverança, de que o progresso está muito longe, mas a gente sabe que existe um trabalho muito grande, né? Sacrificante, mas que é possível, e é importante que as pessoas entendam que é possível, né? Então, eu agradeço imensamente, porque, né... Você conseguiu abrir a caixinha de Pandora. Mas eu acho que isso se deve também ao nosso relacionamento, né? De amizade, hoje... Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Desde quando eu fui parar no sábado à tarde, já, né, quase morta, queria morrer mesmo. Aquele sábado eu já queria morrer e eu já estava aí com obesidade mórbida, né? Eu estava com quase 140 quilos, ou depois passei um pouco mais do que isso, fora as feridas, né? Foram 3 anos de ferida pelo corpo inteiro. Uma angústia enorme. Uma angústia, ninguém sabia o que eu tinha, dores pelo corpo, e o corpo abria realmente, né? Eu tinha feridas 24 horas, elas ficaram mais de 3 anos sem cessar, sem fechar, com, né, purulências, cheiros desagradáveis. Exatamente. Eu cheguei a ficar igual aquela menininha lá do passado, né? Que as pessoas não... Eu tinha essa vergonha de chegar perto das pessoas, eu não usava branco jamais, só preto, meu guarda-roupa ficou só preto. Usava fralda, né? Porque gases já não segurava mais. E em decomposição em vida, né? Já fedia carniça. Era na região da coluna, gente. Ela chegou uma vez com fralda mesmo. Fralda de tecido, sabe? Cortava, e o cheiro era angustiante. A coloração. E a coloração, o cheiro, sanguinolenta. E aquilo escorria. E você tentou várias vezes cirurgias. E não tem como. Não tinha como. Não tem como um furúnculo aberto, jorrando pus, secreção, processo inflamatório, ser, né? Costurado literalmente, passar por um processo de rafia e cicatrizar, porque o processo era inflamação corporal total. Isso mesmo. E aí nós mudamos, né? Através dela eu conheci aí o que iria me salvar, que era alimentação saudável, né? Manter uma vida saudável, comer coisas saudáveis, né? E evitar aqueles alimentos, né, que não me faziam bem, né? Que muita gente desconhece e acha que, ai, que balela, vamos falar de, né, produtos para que a pessoa que tem intolerância à lactose, aquela que não pode com glúten. Realmente, esses alimentos, para você que acha que é balela, eles podem levar a gente pro fundo do poço, podem, assim, literalmente acabar com a vida de um ser humano,
quase igual acabou com a minha, mas graças a Deus fui salva por ela a tempo. Disciplina dela. E, gente, essa construção desse conhecimento, Cris, ela foi adquirida também porque eu tenho 5 doenças autoimunes. Então, eu tenho artrite, Hashimoto, Sjögren, que é o olhinho seco, Hashimoto é alteração na tireoide, artrite é aquela doença que entorta ou mata, você fica torto ou morto. Conta aquele episódio que você foi pra fora. Então o que acontece? Eu fui para Itália, minha filha estudava, fez moda em Milão, hoje ela mora na Suíça, graças a Deus está muito bem. E nesse momento eu conheci um grande profissional, eu estava com 90 quilos tomando corticoide porque as mãos não mexiam. Artrite de manhã, gente, é uma doença de desespero, porque você não consegue pentear cabelo, não consegue escovar dente, não consegue abotoar uma roupa. Então é uma dor infernal matinal, rigidez matinal, e eu falo que é rigidez infernal. Quem tem sabe o que eu estou dizendo. Bom, e aí eu fui num profissional que é um médico que se chama Pauline Tai. Ele é japonês, chinês, mora nos Estados Unidos. Ele me pediu um teste para 220 alimentos. E eu fiz esse teste e veio lá intolerância a trigo e a leite. Hoje esse teste eu faço no Brasil. E veio intolerância a trigo e a leite, e ele sentado na minha frente falou assim comigo: você não pode comer mais pão, nada que tenha trigo, nada que tenha leite. Eu abri a boca a chorar. Porque como que eu vou fazer com o meu arroz doce? Com o meu queijo, eu chegava em casa 2 horas da manhã e esquentava queijo na chapa. Mineira, né? Porque isso dá muito sabor. Hoje eu sei por que o queijo é viciante. Porque ali tem uma substância chamada caseína, que no meu intestino vira casomorfina. E morfina alivia a dor. Morfina vicia. Então, queijo é viciante. E ele falou isso comigo e eu virei e falei assim: eu não dou conta de viver sem trigo, sem leite. Ele virou secamente e disse: a doença da senhora, só faça com ela o que a senhora quiser. E eu falei assim: vou-me embora porque é grosso. E eu fiquei quieta. Ele falou assim: faz o seguinte, fica 30 dias sem comer, se você não desinflamar e desinchar, porque eu não conseguia andar nem de moleca, que dirá de salto, que eu amo salto, eu adoro viver no salto, e eu vou descer a ladeira de Salto Alto e te convido a vir comigo. Isso é planejamento de futuro, de longevidade. Bom, e aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Vou ficar. E estava lá na Itália, onde não tem nada que quase que você possa comer, e eu acabei descobrindo que tem muita coisa para comer, sem trigo, sem leite. E aí eu comecei a comer. Eu pensei até que era pela viagem, porque 18 horas dentro de um voo, você fica inchada. Eu cheguei lá uma sapa com 93 quilos. Eu peso hoje 59, 58, 1,55 m. Eu sou nanica, pequena demais. Só o sentimento que é grande, de paixão pelas pessoas, pelo ser humano. Então eu decidi tirar, e quando eu cheguei no Brasil, realmente eu não estava inchada. E eu falei assim: quer saber que esse negócio tem fundamento? E aí eu falei assim: eu quero fazer um curso com esse cara, custe o que custar. Eu vendo o meu rim, mas eu quero fazer um curso com ele. E eu fiz um curso com ele porque ele veio ao Brasil. Depois eu fui fazer vários cursos nessa área, fiz nutrologia, aí eu fiz dermato, estética, nutrologia, fisiologia hormonal, que é uma área que eu gosto muito, que para descer no salto nós vamos ter que usar hormônios. A gente envelhece porque os hormônios acabam. E nós temos hoje 23 pausas no nosso corpo. Então, mulherada e homens que estão aí ouvindo, 23 pausas. Não é só menopausa e andropausa. Nós temos dermatopausa, a pausa da pele que vai envelhecendo, vai ficando enrugada. Né? Nós temos tireopausa, nós temos tantas pausas no nosso corpo, deixamos de dormir, melatopausa. O nosso estômago diminui a digestão, tá? Nós temos gastropause, nefropause dos rins. E aí eu fui buscando esse arsenal para mim. Hoje eu tenho uma doença em remissão, eu não tomo mais nada para artrite reumatoide, mais nada, eu tomo para Hashimoto, que eu tomo por ano, mas a minha vida entrou em remissão com a mudança alimentar. E eu venho pregando isso desde você, quando eu consegui, e você conseguiu entender, porque não é fácil.
entender e fazer, a gente vai, a gente cai, e a gente não pode julgar quem cai, porque eu já caí, eu já levantei, já caí, eu já fiz dieta e já deixei a dieta e voltei, comi, inflamei, e voltei a sentir dor, e voltei a ficar torta, e voltei a parar de comer. Então hoje, literalmente tem 5 anos que eu não como nada. E a Cris foi pelo mesmo caminho. E hoje tem muitas vidas, muitas transformações. Médico não pode mostrar antes e depois, de jeito nenhum, porque às vezes não tem foto dela, não tem foto de pacientes, porque legalmente é proibido. E talvez você nem saiba disso, mas médico não mostra antes e depois. Mas, como eu melhorei a minha saúde de um modo geral como um todo, eu venho conseguindo fazer com que as pessoas tenham também um olhar diferente e mude. Olha para vocês verem, quem ganhou 2 títulos agora no concurso de Miss? Você já contou para eles? 2 títulos, olha a beleza! Essa moça de 140 quilos que chegou ao meu consultório em petição de miséria, querendo realmente acabar com a vida. Muito triste, foi assim um momento bem marcante. Hoje está aí, linda, maravilhosa, poderosa, absoluta, soberana e humilde. E aliás, eu gostaria muito que você pegasse isso para você. Falar todos os dias esse mantra. Você já viu o tanto que você é linda? Que você é maravilhosa, que você é poderosa? Linda, maravilhosa, poderosa, soberana, tá? Única e humilde. Porque a humildade é uma coisa que a gente traz do berço e que a gente tem que levar para a vida. Mesmo que você só saia de casa se for para arrasar. Se não for para arrasar, sabe o que você faz? Fica em casa de pijamão. Eu poderia ficar aqui falando, mas enfim, nosso tempo aqui tem muita coisa que daria pra gente falar, né? Mas o que eu tenho para falar, eu vou encerrar com uma palavra: gratidão. Gratidão mesmo. Essa é uma palavra que realmente tem o poder de transformação. Você não pode ficar fazendo, né, falando muito do antes e depois, como médica, eu como paciente, como pessoa, posso ficar falando, por isso que eu faço questão de ficar falando, para que outras pessoas que passem pelo que eu passei, estejam, né, nesse processo aí, precisando de alguém que traga uma luz, né? Então eu preciso continuar falando muito. E eu quero dizer para você que não é emagrecer, tá? Para ficar bela. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É emagrecer para ter padrão de saúde, não é de beleza. Isso. Eu gosto sempre de deixar isso claro, porque Papai do Céu nunca fez e não fará filho feio. Então todos nós somos lindos, tá? Independente de raça, cor, sexo, todos nós somos lindos, tá? Mas é padrão de saúde. Então o meu trabalho hoje, tanto no Instagram, tá? Você que já me segue aí no Dra Consolação Oliveira, que me apoia, que faz esse Instagram ser sustentável, que faz com que eu vá para o YouTube também e tenha um canal lá para levar esse tipo de informação. Porque a mudança, ela começa todos os dias na nossa vida. Então, Instagram, o YouTube, o Facebook, os programas de rádio e da televisão, eu faço com um único intuito. Eu retiro um pouquinho daquilo que eu conheço, daquilo que eu pratico dentro do meu consultório, que eu não tenho, a demanda é muito grande, eu não tenho agenda para atender todos da região, de fora do Brasil, mas eu encontrei, através do canal, a possibilidade de levar um pouquinho do muito que as pessoas merecem para que a saúde dela seja transformada. Muito obrigada, ela é grandiosa, gente. E vem muita coisa nova por aí, porque nós vamos fazer um mega power evento para a área de saúde. Fiquem ligadinhos, porque o futuro começa aqui. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, permaneçam com saúde e até sempre.